A história de amor entre Fernando Springmann e Jaraguá do Sul começou ainda na infância do então futuro médico, quando ele cursava a escola primária em Florianópolis. A capital do estado catarinense foi o local escolhido para que seus pais, ele vindo da Hungria, ela da Alemanha, se instalassem após o casamento e constituíssem a família de 4 irmãos. Eu me lembro bem naquela escolinha, isso eu quero frisar até. Tinha na parede um mapa enorme de Santa Catarina. Olha, isso foi nos inícios da década de 30, mais ou menos uns 80 anos atrás. E lá, bem no norte do mapa, tinha um ponto Jaraguá. Quem conhecia Jaraguá em Florianópolis naquela época? E mal eu me pensei de que esse não me faria tanto peso no meu futuro, né? Mas antes de vir para as terras vigiadas pelo Senhor do Vale, Fernando dedicou-se aos estudos. Depois de sair da escolinha, aquela que tinha um mapa na parede, ele frequentou o ginásio e o antigo científico no prestigiado Colégio Catarinense. Com a conclusão desta primeira etapa, faltava definir o curso superior. Eu sempre me interessava muito por biologia. O meu quarto lá em casa era um pequeno zoológico, sabe? Eu tinha coleção de muita coisa lá, de crânios, de minerais, de animais vivos que estavam lá comigo. Em todo caso, a minha mãe, ela não gostava de entrar muito nesse quarto, sabe? Porque tinha muita bicharada lá. A escolha trouxe com ela a primeira mudança para longe da terra natal. Com poucas opções, Fernando prestou o vestibular para a Universidade Federal do Paraná, onde cursou os 3 primeiros anos de medicina. Após este período, mudou-se para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Lá, ele adquiriu grande parte da sua experiência profissional. E lá tinha hospitais à vontade, tinha poucos estudantes de medicina, né? E a gente tinha lugar em qualquer hospital. E realmente comecei logo já a trabalhar em clínicas, inicialmente na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, que era lá na Esplanada dos Castelos, era bem lá no centro. E depois, quando entrei no hospital da Penitenciária Central e morei lá. Na unidade prisional, o médico deu uma prévia do trabalho cultural que desenvolveria anos mais tarde, já em Jaraguá do Sul. Eu sou violinista e o violino sempre foi comigo. E lá na penitenciária encontrei um preso lá, excelente músico. Ele era doente e eu mantive ele lá no hospital. E junto com o diretor do hospital conseguimos até trazer o violino dele para lá e ele me deu aulas de violino lá, dentro da cela dele. Foi das melhores aulas que eu tive de violino. E também conseguimos fazer uma pequena orquestra de câmara lá dentro da universidade, do hospital. Após concluir a especialização em ginecologia e obstetrícia, Fernando voltou para junto da família em Florianópolis. Em busca de novos desafios, a estadia foi curta. Florianópolis tinha médicos suficientes, né? Eu gostaria de um lugar que necessitava mais né? E encontrando um colega de ginásio, que na época era viajante de laboratório, ele disse: olha, eu vou fazer um circuito pelo norte do estado, você quer ir junto comigo? Vou, eu estava livre, né? Lá fomos nós, visitamos lá essas cidades. Quando cheguei aqui em Florianópolis, em Jaraguá, a primeira foi lá para o Morro, né? Só tinha aquele hospitalzinho lá, né? E lá ele me apresentou a enfermeira-chefe, era enfermeira-chefe, era parteira, era diretora do hospital, a dona Inês. Essa dona Inês me recebeu e mostrou o hospital, levou lá em cima, tinha aquela
varanda lá em cima e uma vista linda aqui de baixo, né? E era uma tarde bonita também. Então eu olhei lá para baixo e me encantei desse vale aqui, né? O hospital era o reflexo da cidade, pequena e em desenvolvimento. Sem laboratórios, diagnósticos eram clínicos e as cirurgias realizadas com poucos recursos. A equipe era reduzida e Fernando atendia diversos casos. Eu tive uma grande vantagem, porque eu sou fluente em alemão, né? E isso para os antigos coloninhos aqui, principalmente os velhinhos, as velhinhas, elas preferiam contar os dodóizinhos dela em alemão. Muitas dificilmente se expressavam em português, né? Então isso foi uma grande vantagem que eu tive assim de saída. E depois eu acho que eu vim com um cabedal de conhecimento também bom. Naquela época era o que se conhecia na medicina, que hoje já está eventualmente muito ultrapassado, né? Claro que não. E fora disso ainda, veja, nós não tínhamos nada além dos nossos mãos, ouvidos, vistas, cheiro. Com isso a gente fazia diagnóstico, né? Não tinha laboratório, não tinha nada. O talento e a dedicação renderam ao jovem doutor uma bolsa de estudos na Universidade de Fraiburgo, na Alemanha. Recém-casado, a esposa Yara o acompanhou na viagem que durou 1 ano. Com o retorno, Fernando plantou a semente que anos mais tarde daria origem à Rede Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. Sempre a minha tendência é a prevenção do câncer, né? E foi lá que eu fiz, iniciei, comecei, vim depois para cá, voltando. A gente já fundou aqui uma pequena associação de prevenção de câncer, mas a gente tinha muita dificuldade por causa das lâminas, né? Aqui não tinha laboratório. Então eu tinha que fixar as lâminas, acondicioná-las, mandar para Florianópolis. Eu tenho um colega lá que trabalhava nisso e só de lá é que voltava. Às vezes levava 2, 3 semanas, né? Então essa dificuldade foi muito grande, né? Mas mesmo assim ajudou algumas pessoas aí, né? Em 1956, pouco antes da viagem de estudos para a Europa, Fernando e Yara deixaram uma contribuição fundamental para a nossa cultura, a fundação da SCAR. E em 56 a gente resolveu fundar a sociedade, que daí é que surgiu a SCAR, que a ata de fundação foi de 56. Assinaram não só músicos, também algumas outras pessoas assim que eram interessadas e que para manter uma orquestra nesse sentido, né? E dessa SCARzinha naquela época temos hoje lá aquilo que é um orgulho para todos nós hoje, né? Para Fernando, a medicina é mais do que o exercício de uma profissão. É um dom. A gente tem que nascer com a vontade de ser médico. Eu considero a classe médica uma classe de heróis, né? Que tem exceções, lógico, como em toda classe tem. Mas, de um modo geral, vocês se lembram que eles têm esses colegas que trabalham dia e noite nesses pronto-socorros, nessas maternidades, atendendo a qualquer hora do dia e da noite. De modo geral, eu respeito muito os meus colegas, vejo gente muito esforçada, muito trabalhadora, e meus sinceros respeitos por eles. Dr. Fernando construiu uma história singular e que deve ser lembrada para servir de exemplo às gerações futuras. Um legado de respeito e ética que vai além do exercício da medicina, uma relação de confiança com quem lhe procurava,
A sociedade tem muito que se honrar e agradecer pela importante contribuição na saúde de Jaraguá do Sul e região. Faço minhas as palavras de muitas pessoas que, nas mais diversas condições de saúde, tiveram nas mãos deste competente médico suas vidas salvas. Teríamos muito para falar sobre o Dr. Fernando e de sua contribuição na vida social, cultural e da saúde da nossa cidade. No entanto, queremos afirmar que, na história, um lugar de respeito já lhe é reservada. Obrigada, Dr. Fernando, por ter adotado Jaraguá do Sul como sua. A partir daquele pontinho que eu me referi há pouco, quando eu cheguei aqui, era uma cidadezinha limpinha, um povo amigável, um povo que me recebeu muito bem, né? Que eu fico agradecido até hoje a todos eles pela recepção calorosa que eu tive aqui. E eu me considero hoje, do fundo da minha alma, me sinto jaraguaense.